E ele falou isso pra mim, na minha cara. Falei, gente, é sério que ele aqui só tá vendo a mulher de alguém. Ele não tá vendo a procuradora do Estado, a assessora jurídica-chefe da secretaria. E aí eu saí de lá e nesse dia eu chorei de raiva. Mas tudo bem, não ficou muito tempo no cargo, não. Mas... eu só saio da procuradoria na expulsória. Primeiro que na minha vez não vai ter mais aposentadoria, mas ainda que tivesse, assim, não sei se a palavra me descobrir, mas eu encontrei uma realização, da mesma maneira que eu sou realizada sendo mãe, esposa, filha. Eu acho que a procuradoria tem esse espírito, né? Nós somos advogados do Estado, vamos defender o nosso Estado até o fim e a gente acredita muito nele. São uns 300, né? Aí, eu gostei, não tinha parado pra pensar nisso. Reunião, imagina, secretária de Estado, chefe de gabinete, devia ter duas mulheres na mesa, normalmente. E o que acontece nessas reuniões? Ele pergunta qual é a sua opinião. Mesmo eu sendo a procuradora do Estado, a assessora jurídica-chefe, quem quer ser procurador do Estado, eu acho primeiro, vem pra cá com disposição para trabalhar, para entregar o melhor para o nosso Estado que ele precisa. E o Rio tem jeito, Cristina? Tá valendo, Gabriel? Sexta-feira, tipo 10 da noite, né? Meu Deus. Agora é tá tipo fazendo isso. Serão, Cristina? Tô fazendo serão. A gente sempre faz. Pô, primeiro, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Conversar com você é um prazer. O teu currículo, o que você faz vai ser muito legal. Vou ler rapidamente aqui o seu currículo. Ainda tá minha lupa? A idade entregando aí. Cristina Francesconi, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, assessora jurídica-chefe da Secretaria de Estado de Segurança, coordenadora da Banca Recursal de Direito Administrativo do Exame da Ordem, unificado da OAB, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, APERJ. É isso tudo? É só isso. Isso dá para falar, né? Seja muito mais ainda. Pra falar ainda. Dá. Cristina, a gente tem uma única pergunta de roteiro no podcast, que chama Adversidades, né? Enfim, eu tenho certeza que você tem um monte de adversidades para contar. Mas a nossa pergunta de roteiro, a primeira é por que o direito, né? Sendo advogado, entrevistado, né? Por que o direito que se tornou advogada? Bom, né? Primeiramente, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Então, é a primeira vez que eu falo num programa, então assim, né? Desculpe. A ideia, a gente estava conversando um pouco antes com o Gabriel, a ideia é justamente essa, é dar voz a pessoas em cargos importantes que trabalham, que têm uma rotina de trabalho, tem uma disciplina de trabalho grande, né? Que às vezes a gente não tem oportunidade de falar de maneira descontraída, mas falar do seu trabalho. Claro. Bom, vamos lá, porque o direito, né? Por acaso, eu hoje até estava conversando com a minha terapeuta sobre esse tema. O direito entrou na minha vida de uma forma... né, um pouco diferente. Normalmente, né, eu fiz com 18 anos, eu saí do colégio e a gente fica naquela situação, né, vou fazer o quê? Eu sabia que para mim só restava o caminho de humanas. Então eu fiquei ali entre o direito e a administração de empresas, né, que era uma faculdade palatável para quem não sabe nada de matemática, biologia, física e química. E aí eu prestei naquela, né, na minha família, uma família de classe média, nunca houve a oportunidade de fazer uma faculdade particular, eu sabia que eu tinha que passar para uma faculdade pública e fui, né, estudar, não passei de primeira, fui fazer cursinho pré-vestibular, e comecei a estudar e decidi que eu ia fazer, já que eu não sabia o que eu queria, que eu ia fazer administração e direito. Prestei para os dois, num primeiro momento passei para administração na UERJ, só que era para o segundo semestre. E falei, bom, fui trabalhar em loja, 18 anos, falei, vou esperar a hora da convocação. E falei, destino escolheu para mim, vou fazer administração, vou esquecer o direito. Só que a UERJ, à época, entrou em greve. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha site, a forma de comunicação era presencial, né? Você tinha que ir até lá saber das coisas. E eles me reclassificaram e me jogaram para o primeiro semestre e não me comunicaram. Então, quando eu cheguei na minha data, né, para fazer a minha pré-matrícula, né, para a futura inscrição de disciplinas, eles falaram, não, você foi eliminada porque você não veio quando a gente te convocou há 4 meses atrás. Eu falei, mas como assim? Mas como vocês me comunicaram?
Não, tá lá, tá vendo essa cláusula do edital aqui? Era um negocinho que, juro, nem eu naquela época consegui enxergar, que dizia que você poderia ser automaticamente remanejada para o primeiro semestre e que a comunicação você deveria acompanhar indo lá, né? Tipo, toda semana olhando se tivesse algum aviso, enfim. E eu fiquei arrasada. Lembro até hoje, eu chorava. Voltou para estaca zero. Nossa, eu lembro que eu liguei pro meu pai é piloto, e falei, pai, o que aconteceu? Assim, sei que meu pai deu um jeito, foi lá me encontrar, eu arrasada. E naquele momento eu falei, o que eu vou fazer? Perdi a oportunidade da minha vida. E aí consegui uma audiência com o reitor e ele falou, sinto muito, não tem nada que a gente possa fazer por você. E aí voltei para casa e falei, bom, e aí, o que eu vou fazer, né? E aí eu falei, cara, eu vou estudar de novo, vou me matricular num cursinho pré-vestibular de novo para prestar vestibular, já que a faculdade particular, como eu falei, nunca foi uma possibilidade. E aí eu falei, não, mas meu pai, não, vamos ver uma advogada para a gente ver se a gente não pode fazer alguma coisa, porque foi um absurdo. E aí a gente entrou com mandado de segurança através dessa advogada, em face do ato de exclusão do reitor, alegando, obviamente, que aquela cláusula ali era manifestamente abusiva e que essa ausência, né, de comunicação e o que eles tinham feito, a penalidade da exclusão nessa situação... Mandar uma cartinha. Exato. Não, nem cartinha. Mandar uma cartinha era o mínimo, né? Pelo amor de Deus. E foi uma loucura. E foi uma época que... Né, uma época, não que hoje não tenha, mas que... A universidade vivia de greve. Então, assim, não era uma questão... O que eu tinha que fazer? Ficar lá plantada na porta esperando se eles iam botar um negocinho? Enfim... E aí, só que, enfim, né, era Justiça Federal, não, era estadual, era o EJA, estadual, e o processo vai, mas a própria advogada falou, Cristina, olha, eu acho que as nossas chances são muito pequenas, então realmente aconselho... Começa a estudar de novo. Começa a estudar, e assim fui eu. Larguei emprego de vendedora de loja e fui voltar pro cursinho Miguel Couto, Copacabana, nem existe mais. Enfim, e fui lá eu estudar. E aí, quando eu já estava, assim, 6 meses de cursinho, saiu a minha decisão no mandado de segurança, concedendo a segurança, determinando que a UERJ matriculasse no curso de administração. Eu falei, e agora? Eu falei, agora eu vou fazer os dois, porque agora eu não confio mais no sistema, eu não vou sair desse cursinho que eu tô aqui. Enfim, e fui, né, fazer cursinho de manhã e faculdade de administração à noite. E aí, né, foi quando o direito, né, pela segunda vez entrou na minha vida. Ele primeiro entrou garantindo que eu pudesse, né, ter acesso à faculdade. E na segunda, porque os 2 primeiros períodos de administração, você tem introdução ao estudo de direito. E eu me apaixonei. Tive uma professora maravilhosa, que é a Vânia Aieta, não sei se você conhece, uma professora da UERJ, sensacional. E eu me encantei com aquele mundo ali que estava abrindo para mim. E, ao mesmo tempo, eu comecei a vir umas matérias de contabilidade. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo raciocinar débito, acredor, devedor. Ali eu comecei a entender que, opa, isso aqui não era para mim. E aí tranquei a faculdade, do segundo período, né? Acho que nem cheguei ao segundo período. Não, cheguei. Tranquei e foquei, não voltei, né? Lá, nunca tinha abandonado o meu cursinho e passei, né, para a UFRJ, para a Faculdade Nacional de Direito. E feliz da vida, comecei minha faculdade de um jeito, né, que só quem estudou em faculdade pública sabe o que é. Não tem elevador, não tem papel higiênico, não tem ar-condicionado, não tem nem aula. E foi uma coisa doida, né, loucaça. Mas assim, eu sabia muito, naquele momento ali, quando isso aconteceu, eu já estava com 21 anos, tinha acabado de fazer 21. Então foi muito bom, porque eu já entrei, já assim, cara, agora eu não tenho mais tempo a perder. Aquele tempo, se eu tivesse entrado com 18 anos na faculdade, que você quer curtir a chopada, os amigos. Não. Eu ali entrei já focada, mesmo com essas condições adversas, né, de estar numa faculdade que, ainda que de excelência, tinha, né, os seus problemas, eu entrei com outra pegada. Então, eu lembro que eu não fui a chopada nenhuma, eu não fui a nenhum jogos jurídicos e eu não fui à minha festa de formatura. Porque eu não fiz esse vínculo, eu estava ali, então eu já entrei no segundo período, eu pedi a um juiz de área de órfãos e sucessões, né, amigo da família, pô, deixa eu ir para aí depois da aula, você vai me mostrando, eu queria aprender. E dali, eu no 4º período fui estagiar, meu primeiro estágio foi no escritório do, né, antigo Wellington Moreira Pimentel, que foi presidente do Tribunal de Justiça. Meu primeiro chefe, né, foi o Wilson, na época com 24 anos, e foi assim, meu único chefe,
né, na advocacia, porque eu fiquei com ele no Wellington, e depois ele foi para Bermudes, né, quando o avô dele faleceu e o escritório acabou fechando, ele foi para o Bermudes e me levou com ele também. E aí eu fiquei no Bermudes com ele. Bermudete também? Bermudete, 1 ano, e assim, trabalhando com o mesmo chefe, então foi momento de muito aprendizado, né? Porque quando você entra ali, você é largada, faz uma procuração aí. Aí você fica assim, olhando, procurando ajuda. Que isso? Não, e era diferente, né? Não, faz do zero, né? Faz do zero. Você não tinha nenhum lugar para pegar um modelo. A não ser se fosse um modelo escrito, que você ia copiar dos autos físicos. Então, assim... Era uma insegurança total. Né? E eu tive sorte, né? Eu acho que também, né? Acho que... O Wilson é uma pessoa maravilhosa e também estava muito disposta a me ensinar e eu queria muito aprender. Né? Eu senti essa coisa de eu não tenho tempo. E fiquei no Bermudes 1 ano, né? Um escritório sensacional, né? Sérgio muito ativo, enfim. Tenho amigos até hoje de lá. Mas quando foi chegando mais ou menos no 8º, 9º período da faculdade, eu comecei a perceber 2 coisas. Primeiro, que eu não via muita mulher ali sendo efetivada, né? Era um escritório majoritariamente, naquela época, isso foi 2005, majoritariamente masculino. Né? Não é que não tinha, mas elas eram muito poucas. Na verdade, não era nem culpa da estrutura do escritório, era o status quo, né, do mundo, né? As mulheres, de fato, elas não exerciam muito papéis de liderança. Né? E mais do que isso, assim, eu via, né, o quanto o trabalho ali era assim, eu estagiária, cansei de sair 3 horas da manhã. Então, assim, ali foi um período que, né, até a faculdade, né, que passava por greve. Isso mudou lá um pouco nos outros escritórios, então essa coisa tá mais... Tá mais equilibrado. O mundo tá melhor um pouco. A dificuldade é a gente garantir, na minha percepção, esse equilíbrio real, né, porque... Por que eu percebi isso? Não foi só isso, mas eu pensei, cara, como é que eu vou fazer? Eu quero constituir uma família, eu quero ser mãe. Como é que eu vou ser mãe, constituir uma família, se aqui, né, esse é o regime, digamos, né? Eu vou ter que estar sempre sendo melhor do que todo mundo, me provando, me dando. Você vai ter que estar mais disponível que todo mundo para crescer. Para poder ter uma chance, né? E aí eu falei, opa, acho que eu vou ver uma outra coisa para mim. Fui fazer um intercâmbio fora. Foi sensacional. E quando eu voltei, mesmo com o Wilson falando, Cris, eu confio no seu trabalho, eu gosto, volta, eu converso com o Sérgio, tenho certeza que a gente consegue essa efetivação. Eu falei, agradeci, mas eu falei, Wilson, eu acho que agora eu vou buscar. E aí eu fui, né, se não é advocacia, é o concurso. Sim. E aí tinha a Procuradoria, né, que era uma instituição muito conhecida, né, procuradores do Estado, né, super famosos, Barroso, hoje presidente supremo, foi procurador do Estado, e eu entrei e me matriculei de novo no cursinho, pré-vestibular. Você sabia que você queria ser procuradora do Estado? Nada. Eu sabia que aquilo ali eu não queria, o que eu queria ainda não tinha compreendido. E aí foi engraçado, porque você vai estudando, e aí tinha um concurso, eu sabia que MP eu não queria, pelas matérias de direito processual penal, porque não era a minha praia. Então tinha, na época, a AGU, advogado do BNDES e Procuradoria-Geral do Estado, que era um concurso dificílimo, continua sendo, mas era uma coisa assim, era a cereja do bolo. Só que aí você pega o edital, né, tem lá bonitinhas as matérias, e eu fui vendo o que eu tinha que estudar, né, para esse concurso. A Procuradoria é uma das poucas carreiras que tem a organização do concurso da Procuradoria é próprio, não é delegado a nenhuma banca. Então, é um concurso muito específico e com esse viés, né, dos procuradores, principalmente no direito administrativo, um viés progressista, assim, um pouco diferente da escola tradicional de São Paulo. E aí, conforme eu fui vendo o que eu tinha que estudar, eu fui me apaixonando. Não pelo... Você tinha que estudar, né? Não por, o que um procurador, por ser um procurador, entendeu? Mas aquelas pessoas que eram procuradores escreviam aquelas coisas. Eu lembro quando eu li a interpretação e aplicação da Constituição do Barroso, eu falei, caraca, que coisa sensacional! Uma leitura leve, que, assim, e eu me comecei aí e fui ler o livro do Marcos Jurena Vilela Souto, que, enfim, infelizmente faleceu em 2009. Gustavo Birenboim, Alexandre Aragão, Patrícia Batista. Eu falei, opa, já sei o que eu quero. Eu quero ser procuradora do Estado, mas daquele primeiro momento eu não sabia muito o que o procurador do Estado fazia. Eu falei, eu quero ser, porque eu quero ser colega de trabalho dessas pessoas. Imagina,
se pegar o elevador, dou de cara com Barroso, poder tirar dúvida. Aquilo me encantou. E eu fui, né? Falei, agora eu já sei, eu quero ser procuradora do Estado. E aí foram 2 anos e meio de... Foi rápido. Mas foi de foco 100%. Eu tinha, no primeiro momento, sábado e domingo livre, e depois só o domingo, e depois algumas horas. E foi assim... Sem o foco não passa. Não passa. Eu estudava num quartinho dos fundos, né? Que era como se fosse um quartinho lá do cantinho, assim, perto da cozinha, que eu transformei no meu buraco, era meu cafofo, eu entrava ali, e eu tinha hora, né? Então eu marcava no relógio, eu sentava, eu fazia um cursinho de 8 às 10, chegava em casa 11 mais ou menos, fazia um lanche, aí eu marcava. Meio-dia às 2, intervalo 15 minutos. 2 às 4, 15 minutos. Assim, tudo meu era programado. Então eu acho que foi rápido. Você é disciplinado então, né? Eu sou uma bagunceira de marca maior, então, assim, não sei se eu sou disciplinada, mas eu acho que eu sou muito focada. Eu estabeleci, né, pra mim que aquilo eu quero, que eu queria, eu falei, o que eu vou fazer pra... Mas, enfim, obviamente, né, sabendo que passar num concurso desse não basta, né, não depende só de você, depende de fatores... Né? Enfim, que ano que você entra, Cristiano? Eu me torno procuradora em 2010. Eu faço 15 anos de procuradoria. 15 anos? Faço agora, julho, dia 13 de julho. Conta pra gente um pouco desses 15 anos pra gente. Quando você entrou. Cara, honestamente, eu sinto exatamente da mesma forma 15 anos atrás. Pra mim. Legal. Depois, e eu sei que isso é muito peculiar, né? Sim. Às vezes você presta... Porque tem muita gente com 15 anos que já tá... Não. Eu só saio da procuradoria na expulsória. Eu brinco, falo isso de coração. Primeiro porque eu não vou conseguir me aposentar, né? Hoje, 75. Primeiro que na minha vez não vai ter mais aposentadoria. Mas ainda que tivesse, assim... como eu falei, eu entrei na procuradoria e eu... não sei se a palavra me descobrir, mas eu encontrei uma realização que é igual da mesma maneira que eu sou realizada sendo mãe, né, esposa, filha, a procuradoria me nutre desse sentimento. Então, eu entrei em 2010, né, a gente foi lotada na previdenciária, e assim estou, né, desde então eu exerço o cargo de chefia na procuradoria. Desde os meus primeiros 6 meses eu fui convidada para ser assistente e é a minha paixão, assim, eu realmente me considero muito privilegiada de poder fazer exatamente aquilo que me dá prazer, que eu tenho empolgação, e eu tenho, né, é engraçado você perceber, né, mas assim, falar de procuradoria, né, é algo para mim... A gente conversa algumas vezes com um juiz, já, e a gente percebe nitidamente, tem de fato, que o cargo público ele não é para todo mundo, na minha visão. Não é. Né? Nem todo mundo desempenha um cargo público do início ao fim da mesma maneira. Não. Tem gente que perde Enfim, porque existe política, existem outros elementos. Existe. Mas esse elemento está em todas as profissões, na verdade. Claro. Não tem muito... Eu acho que primeiro, assim, você tem que ter uma vocação mínima para aquilo ali, né? Assim, e obviamente, né, ser procurador do Estado, primeiro, não é só fazer o que gosta. Longe disso, como nenhum trabalho é. Exato. E nem achar que você está ali para dar o parecer do case mais importante que você... Não é, você vai ter que fazer tanto o trabalho do reme-reme, da enxugação de gelo, mas se você tiver sorte e quiser... Eu estava pensando outro dia com outro convidado, que é tipo a diligência, fazer o que tem que ser feito. Sim. Né? Fazer o feijão com arroz bem feito, né? Cumprir os prazos. Tudo, e tem que gostar daquilo que faz, né? Tem que entender que aquilo que você está fazendo tem uma razão de ser. Mas vamos deixar a conversa um pouco mais complexa. O que você está fazendo hoje na Procuradoria? Então, né, hoje fui eleita presidente da Associação dos Procuradores do Estado, né, da APERJ, desde abril do ano passado. É biênio? É biênio, isso. Foi um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse estar, confesso, assim, porque eu sou uma pessoa
que eu tenho... Conta pra gente, quem tá ouvindo, né? Qual é a sua atribuição? Então, O que você tem? no meu caso, o procurador de Estado, de modo geral, ele tem duas funções, mas especificamente. A primeira é exercer, né, a representação do Estado em juízo e fora dele, e que é a parte que me atrai, né, há 10 anos é a minha paixão dentro da Procuradoria, é o exercício das atividades de consultoria e assessoramento jurídico, né, dos órgãos de administração direta e indireta. A gente, no Estado do Rio de Janeiro, né, tem, desde 2009, né, uma lei estadual que determina que a chefia dos órgãos de assessoramento jurídico de cada secretaria de Estado, né, e algumas autarquias também, são cargos privativos de procurador do Estado. Por quê? Porque dentre as nossas funções a gente também exerce o controle de legalidade dos atos da administração. Sim. Então, então, eu em 2014, eu entrei em 2010 e logo no início, né, de 2014 eu fui convidada para assumir um cargo na antiga Secretaria de Estado de Planejamento, que era um monstro naquela época, né? Ela fazia toda a gestão da folha de pessoal, todo e qualquer cumprimento de decisão judicial que implicasse uma providência na folha, era a CEPLAG que fazia. Além de, obviamente, gestão de carreira, orçamento, planejamento. Meu Deus. Era uma coisa enorme. E é engraçado, porque quando você entra, você é procurador, você escuta as coisas, mas... E eu lembro que eu falava, eu acho que eu gostaria de um dia, né, ter oportunidade de estar em secretaria, mas era o que eu pensava, só não quero ir para ser CEPLAG, só não quero ir para ser CEPLAG. E aí eu lembro, eu estava no carro, chegando na procuradoria, e a Lúcia Leia, que foi a procuradora-geral que me deu posse, né, a única na história da procuradoria, depois a gente fala, a única mulher, depois a gente avança nesse ponto. Me ligou e falou, Cristina, era assim mesmo, muito prático, olha só, preciso que você assuma a CEPLAG. Eu falei, porra, a CEPLAG. Sim, Lúcia, claro, sim, senhora, pode deixar, tô lá, né, a Lúcia era uma autoridade, assim, ela exprimia esse temor reverencial que era sensacional. De certa forma, ela estava te dando uma oportunidade como mulher também, né? Sim, mas não existia possibilidade de um procurador, né? Falar não. Exatamente, dizer não para a Lúcia, e eu não ia ser essa pessoa. Enfim, fui para lá e foi um super desafio, né? Porque em secretaria, né, muito diferente da sede da Procuradoria, para quem faz ali o contencioso, né, que são os processos mesmo. Na secretaria, é meio que de você, é sua ilha ali, você é chefe de um setor onde você tem várias pessoas subordinadas, você nomeia e exonera, né, cargos de pessoas que estão ali trabalhando com você, porque você tem função administrativa, não só a função jurídica, né, propriamente dita. Então, você é dono do seu pedaço. Isso envolve que você desenvolva atribuições de gestão, que nem todo mundo tem. Né? Você tem que ser efetivamente um gestor, fazer o fluxo, né? O processo entra, vai para onde, veio do tribunal, para onde eu mando, quem cumpre essa decisão? Então, imagina, eu cheguei lá, essa decisão agora é uma aula também, né, Cristina? Você começa a aprender de ponta a ponta, né? Muito, assim. E você tem que gostar, né? Eu gosto de gente, né? Eu em secretaria, né? E eu acho que isso tem muito a ver, quando você perguntou da função, né? O procurador que está lotado numa secretaria, que está lotado, né, que está atuando nessa atividade de consultoria e assessoramento, ele tem que ter essa visão que ele não está ali para ficar sentado esperando o processo chegar e ele dizer, pode, não pode. Não é para isso que a gente tem que estar ali. Na verdade, se a gente não tiver a capacidade de entender, isso não só na advocacia pública, mas na privada também, claro. De entender o problema do cliente, que é o cliente, é o Estado, no caso ali, né, representando a pessoa de um gestor. E tentar, obviamente, construir ou ajudá-lo a construir, né, a solução daquele problema dentro das balizas da legislação e da Constituição, a gente não serve para nada. Então, assim, só que eu gosto. Então, para mim, isso é muito fácil. A minha porta sempre esteve aberta e continua aberta, porque eu entrei no sistema jurídico, que é o que a gente são, e ainda não saí do sistema. Estou há 10 anos nisso, já passei... Depois da CEPLAG, foi CEPLAG, depois eu tive na administração penitenciária, foi uma pedreira. Você teve nisso? Tive, e foi assim, fiquei 6 meses, quase um ano na CEAP. Tive na Cefaz, e na CEAP foi um novo mundo, né, porque
A gente nunca está preparado para as Agora variedades. tá bem mais organizado, né? Tá digitalizado, né? O sistema. Você sabe agora onde a pessoa tá, assim. Isso é uma revolução, né? Mas imagina, assim, para mim o choque, né? Quando você entra nesse lugar totalmente diferente, assim, a estrutura física é lá perto da Central do Brasil, da Secretaria. Na época, e a garagem de rato, cara, era uma coisa louca. Mas eu entrei e eu lembro, o procurador entra, eu lembro, a grande questão era a contratação e licitação de quentinhas, né? A comida do sistema prisional. E eu lembro que o Estado não fazia licitação já tinha um tempo. E eu lembro que eu cheguei e falei, olha só, a gente vai fazer licitação. Eu não vou fazer contratação emergencial. E foi ótimo. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a gente, como procuradora, a gente contribuir, tem né? esse potencial transformador também, de auxiliar o gestor. E eu acho que é isso que é a minha grande paixão, porque eu acho que na secretaria você consegue, né, obviamente, né, trabalhando com secretário legal, eu sempre tive sorte. Não posso reclamar, passei por, sei lá, uns 6 secretários de Estado, homem e mulher, e, enfim, nunca tive problema, mesmo, em 15 anos. Então, mas é super desafio. E ser mulher, né, também exercendo essas funções, não é fácil. Mesmo na procuradoria? Mesmo na procuradoria. E por 2 motivos, né? Eu acho que, primeiro, o que você vai aprendendo, eu acho que a gente vai criando certos, não sei se é defesa ou certos artifícios para você aprender a lidar com essa situação. Qual é a situação? Nós somos minoria. Nós somos minoria em quantidade, né? A procuradoria, no último censo, digamos que foi feito lá, acho que somos 33%, ou seja, né? Só. 33%. Isso de procuradores. É meio auxílio judiciário, né? Somos 300 hoje procuradores em atividade, 33% são mulheres. E no cargo de chefia, né? De alta chefia, de liderança, aí esse percentual cai mais ainda. Eu acho que era, sei lá, 17%, isso contando a procuradora assistente, que não é a chefe, né? Enfim, então, voltando ao tema, né, da Lúcia, né? A Lúcia foi a nossa única, em 90 anos da minha instituição, que eu amo, que fez ano passado, em que, né, pessoas sensacionais, Lúcia Leia foi a única procuradora-geral do Estado da Mulher. Eu brinco que não é à toa que foi a mais longeva da nossa história. Lúcia foi procuradora-geral por 10 anos. 10 anos. 2 mandatos, Sucesso, 2 governadores. Né? Não, a Lúcia é incrível. Eu brinco que pode ter, né, procurador-geral melhor ou pior que a Lúcia. Igual a ela, né, para mim, ainda não teve. Então, a gente tem essa dificuldade interna, né, de já sermos uma minoria. E o mundo jurídico Você sente, de fato, algum preconceito, assim, com a sua atividade? Não. Preconceito eu não sinto. Eu não tenho um ambiente na minha casa, na Procuradoria-Geral do Estado, que seja, na minha percepção, de assédio, de lateralização da mulher, enfim, não sinto. Mas o que acontece no mundo que a gente tem que exercer? Qual é o meu papel em muitas situações? Eu tenho que exercer autoridade, cabe a mim dizer... E o homem ainda tem muita dificuldade. Se em reunião... Então, um exemplo, né, para trazer algo mais concreto. Como eu falei, né, em 2014, eu tinha 3 anos de procuradora, já tinha passado estágio probatório, então, assim, nem era uma procuradora tão novinha. Fui, né, nomeada pela Lúcia, à época, assessora-chefe da Secretaria de Estado de Planejamento. Eu lembro, assim, como se fosse ontem, era meu primeiro dia. O colega, que é antigo chefe, era um homem, já estava lá há 3 anos, saiu para exercer outra função. E eu lembro que eu cheguei, eu estava na minha sala me adaptando, né? Porque são funções muito diferentes. Eu era da área previdenciária e fui para uma área que eu tinha que saber licitações de contratos, pessoal, patrimônio. Não é que eu não detivesse conhecimento, mas a gente se especializa, enfim. Então, naquela curva ali, né? E você já chega, como eu falei, uma coisa totalmente diferente. Já cheguei, a primeira pessoa, um servidor, virou assim, doutora, eu preciso de um aumento. Eu falei, oi, mas eu tô chegando agora, eu nem sei quando você ganha, não sei nem o que você faz. Enfim, e aí, no segundo dia, eu lembro que o chefe de gabinete do secretário, à época, bateu na minha porta. Muito sério. Doutora, prazer, não, sou fulano. Então, tem um processo que está com a senhora
que tem que sair amanhã, porque é urgente, o governador já pediu, o secretário está cobrando aqui, e olha só, tá tudo certo, seu colega anterior já leu, não tem problema nenhum, é só assinar. Aí, assim, aí eu olhei, naquele momento, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Criando uma hierarquia que não existe, né? Sim, e eu realmente não sabia o que falar naquela Sim, situação. normal, claro. Eu sei que eu consegui, eu parei, eu pensei, e ali eu tomei uma decisão, né, que mudou, né, e que, na verdade, construiu essa minha relação de amizade, respeito, carinho, e mútua admiração, né, com o secretário, com o próprio mesmo, mas fixou ali um limite, né? Então, eu lembro que na hora eu tive eu falei, eu entendi que a prioridade, pode deixar, eu já vou começar a análise, mas se já tivesse pronto para assinar, eu tenho certeza que o meu colega teria feito. Já que ele não fez, eu vou ler. Quando eu terminar, eu lhe procuro, tudo bem? Aí ele ficou me olhando, eu acho que ele não imaginava que eu, mulher, ia... E aí ele, não, tudo bem, doutora, tá bom, voltou. Foi ótimo, mas eu precisei fixar ali, né? Porque a gente está ali numa situação que a gente... Não estamos ali à toa, né? A Constituição atribuiu a gente a essa função porque ela efetivamente espera que a gente tenha essa diligência, né, em verificar se aqueles atos estão sendo praticados conforme a legislação. E a partir dali, eu criei essa, digamos assim, óbvio, isso não quer dizer que a minha porta sempre esteve aberta, e não só para o secretário, mas como qualquer servidor da paz que tinha um processinho na mão para tirar uma dúvida do seu caso concreto, mas foi importante. Agora, como é que é ser mulher? O que eu desenvolvi em compensação? Que eu acredito que não seja só em relação a mim. Reunião, nem imagina, reunião de secretariado. Secretária de Estado, chefe de gabinete, majoritariamente subsecretário A, B, C... Cara, devia ter duas mulheres na mesa, normalmente. Normalmente eu era uma dessas, né? Eu era sempre ali, tinha normalmente no máximo mais uma. E o que acontece nessas reuniões? Pelo menos essa é a minha experiência. Ninguém pergunta qual é a sua opinião. Mesmo eu sendo a procuradora do Estado, a assessora jurídica-chefe, o que você acha? E o que eu aprendi? Eu falei, bom, se eu acho que eu tenho algo importante a dizer, eu não posso esperar me perguntar, eu vou e falo. E aí eu comecei também a desenvolver essa estratégia, né? Que eu estou numa reunião, me convidam para reunião, para tratar de um tema que eu acho que eu tenho a ver, eu comecei, né, a aprender a perceber que eu não podia esperar que me perguntasse, porque esse momento não ia chegar. Porque, no fundo, infelizmente, ainda a gente tem esse probleminha, né? De talvez... estrutural, né? Então, às vezes a pessoa não é nem preconceituosa com a mulher, nada disso, mas é estrutural mesmo, né? De acreditar que não tem voz, né? Exato. E aí eu desenvolvi essa tática. Eu achava que eu tinha... Tá dando certo a tática? Então, tá dando certo, mas eu depois de um tempo percebia que olha como as coisas são. Essa necessidade, de exercer autoridade para ser respeitada. Isso eu sempre tive que fazer e eu continuo tendo que fazer. Impressionante. 15 anos depois, 200 mil secretarias diferentes, sempre quando eu chego, eu tenho que exercer, explicar qual é o trabalho da jurídica, explicar que eu entendo que é prioridade, mas que eu preciso ter o meu tempo de análise, que isso é a garantia, não só de que aquela política pública vai ficar de pé, né, não vai cair depois no TCE, mas também é uma salvaguarda do gestor, que é o ordenador de despesas daquela parte. A gente está ali também para garantir, né, o CPF, né, dos gestores. Então, eu tenho sempre que fazer isso. Então, você fica um pouco mais endurecida. E essa questão de você ter que sempre estar se colocando, eu percebi que mesmo quando eu não estava nesses ambientes, por exemplo, eu estava conversando com amigos, colegas de procuradoria sobre um tema, eu volta e meia cortava alguém, eu volta e meia atravessava alguém. Aí eu comecei, cara, eu percebi que aquela minha necessidade de comportamento, de fazer isso sempre, estava me gerando, eu estava transferindo isso para todas as áreas da minha vida. E, pô, é um saco. Você tá falando com alguém te interrompe. E foi bom, porque eu falei, bom, já entendi, né? Nada como uma mulher analisada. Você acha que esse é o seu maior desafio, Cristina, ou tem outro desafio dentro da Procuradoria? Eu acho que na Procuradoria, o meu maior desafio, assim,
não sei se é enquanto procuradora, mas enquanto mulher, né, e que tem a pretensão, e eu tenho, de ter uma carreira. Para mim, a procuradoria não é só um trabalho, né, não é só um lugar que, obviamente, eu vou e me remunera. Não, é um projeto de vida, né? Então, assim, aquilo ali, para mim, pergunta, mas você agora está, né, de presidente, por que você continua, né, exercendo essas outras funções? Você não poderia estar num lugar mais tranquilo? Você está na segurança, lugar, né? Porque eu adoro aquilo. Eu acho que é um pouco isso, assim, não é, é algo que eu extraio prazer, né, em poder ajudar, em contribuir. Eu me interesso pelos temas. Você vê transformação no que você faz. Exato. E isso você pegou num ponto que eu andei pensando, né, que você perguntou como é que é, e é realmente assim que eu me sinto, né. Eu acho que se chegar um momento, pode ser que chegue, que eu não entenda que a minha presença ali, né, a minha colaboração, o meu trabalho tem o poder de transformar aquela realidade, né, de eu auxiliar o gestor a implementar uma política pública que é essencial para a sociedade, ou eventualmente salvaguardar o patrimônio público numa situação, cara, eu acho que eu nem saio de casa, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que se tem uma coisa que define a minha, né, esse meu encontro, né, com o meu trabalho, é um pouco isso, assim. Eu não perdi nesses 15 anos a capacidade de me importar. Então, assim, para mim, o trabalho importa, o que a gente faz ali importa, é relevante. Eu acho que é por isso que eu vou agora. Muito legal essa tua paixão da maneira que você fala da profissão, enfim. É sorte, eu hoje acho. Você está trabalhando com o Vitor, né, doutor Vitor, né? Tô. Secretário de Segurança Pública. Conheço ele da época de estagiário na Polícia Federal. Tirei muita cópia do processo dele. Tá vendo? Não, Fiz muita carga, ele é muito bacana. Sim, a segurança foi assim, né, pra mim. Tem gente que não gosta. Você vai da segurança, vai trabalhar com polícia. Eu não tenho essa questão. Na verdade, minha primeira experiência foi na Polícia Militar. Eu fui chefe da jurídica da polícia. Depois que eu saí da SEAP, da penitenciária, eu fui para a Polícia Militar e eu fiquei 1 ano. E foi uma experiência também desafiadora, incrível. Eu trabalhava dentro do quartel-general. É muito sortido os assuntos, né? Muito. Você trabalha em muitos assuntos diferentes. Muito. Né? E na polícia foi isso. Imagina, foi para mim a primeira experiência de trabalhar num quartel. É um quartel. Os policiais, os oficiais fardados e armados. E eu... Sei lá. E aí, no início, foi um pouco... mas eu não tenho que me queixar. Assim, né? Fui muito bem tratada, né? O coronel oficial, à época que me levou para lá, com a promessa que a minha vida ia ser mais tranquila do que a da SEAP. Mentiu, né? Mas a relação foi ótima, eu construí amigos, eu tenho amigos da polícia até hoje. E é uma instituição que eu respeito muito, porque eu vi e vivenciei o trabalho deles ali, diário, né? Porque não é só o policiamento. Um estado que às vezes não oferece tudo para eles, né? Eles são, assim, incríveis. Complicado. E também tive, assim, né? Mas é aquela questão, volto a dizer, como é que é a mulher nessas situações? Você tem, no meu caso, e eu acredito que eu não seja a única, a gente tem que exercer essa autoridade. Então, você imagina, eu estava num ambiente que era 99% masculino e militar. Que aí eu era mulher e civil, que imagina, era uma situação, enfim, não foi um problema para mim, né? Mas foi assim, durante a minha atuação, eu acho que eu tive sorte, mas eu acho que não foi só sorte, eu acho que a forma como eu coloquei, blindou, mas já aconteceu, né? Se perguntar assim, já aconteceu uma situação? Já. Né? Eu tive uma situação, no caso concreto, em que eu tinha que dar um parecer, era uma questão juridicamente complexa, e aí eu lembro que eu fui convocada à época, assim, 2019, né, no Palácio, né, pelo então chefe de gabinete do governador da época, e para falar sobre esse parecer. E aí eu lembro que aquele momento foi um momento engraçado. Eu já tinha, 9 anos de procuradoria, e foi um momento difícil em que ser procuradora e ter que fazer o meu papel e ser mulher pesou ali para mim. Porque naquele momento era o meu parecer que estava sendo, né, debatido,
E essa pessoa deu a entender de que eu estaria de má vontade com aquele processo pelo fato de eu ser casada com uma pessoa que é procurador do Estado também e que tinha sido procurador-geral da gestão anterior. Não, 2 anos atrás. E que, ou seja, e ele falou isso pra mim, na minha cara. E eu falei assim, gente, é sério que ele aqui só tá vendo a mulher de alguém. Ele não tá vendo a procuradora do Estado há 9 anos, a assessora jurídica-chefe da secretaria, enfim. Então, assim, aquilo foi tão... Conseguiu manter equilíbrio? Eu consegui, eu não sei, foi difícil, tá? E eu tava com o chefe da procuradoria do meu lado e o coronel da polícia do outro, e ele assim. E aí eu saí de lá e nesse dia eu chorei de raiva. E algo que... Porque eu falei, cara, não é possível. E assim, chorei, guardei, mas tudo bem, não ficou muito tempo no cargo, não. Mas... Cristina, qual o conselho que você dá assim, para o estudante de direito, vendo você falar de maneira apaixonada, que queira entrar para a procuradoria? Qual é o conselho que você dá? Qual é o bizu, assim, o spoiler? Fala, pô, faça isso, que... Bom, ou não existe? Não existe. O primeiro conselho que eu dou, né, para o estudante de direito que em algum momento esteve na mesma situação que eu estive, né, é difícil você ter as respostas, você saber, né, conseguir antever. Eu acho que primeiro é buscar alguma coisa que seja o que ele gosta. Não busque uma carreira jurídica, nem procuradoria, nem magistratura, nem MP, pensando, aqui eu vou ter estabilidade, aqui eu vou ter dinheiro, aqui eu vou ter... Cara, esquece isso. Não é que isso não seja relevante, é óbvio que é importante, né? Mas não é o Mas não pode principal, ser né? o seu foco, assim, acho que o seu foco tem que ser sempre dar o seu melhor, entender que aquela função é muito relevante. Então você não pode perder que você está ali para fazer alguma coisa, né? E não o contrário. Então, se alguém, né, o conselho que eu dou para quem quer se tornar procurador do Estado, primeiro é assim, venha, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa casa. A procuradoria é uma casa de 300 pessoas, mas somos todos amigos. É engraçado, porque em outras carreiras você tem, né, uma certa competição interna, seja por questões de promoção, ascensão funcional. Quantidade de pessoas também, né? E é engraçado que outro dia eu estava num evento e eu escutei isso de uma, acho que era juíza, que ela falou assim, né, na procuradoria vocês se gostam, né? E eu pensei, a gente se gosta. Então é um ambiente de trabalho bom, porque não tem ninguém ali querendo puxar teu pé, enfim, tá todo mundo trabalhando junto, e esse conflito geracional que existe. Eu tenho colegas, eu tenho uma procuradora, que é a Márcia Mannheimer, que é minha diretora na PERJ, cara. A Márcia Mannheimer faz 40 anos de procuradoria, né? E é engraçado que eu brinco, né? Márcia, a gente tem que fazer reunião, né, da diretoria, ou precisa... não, hoje eu tenho audiência. Não, amanhã eu tenho sustentação. Eu falei, cara, Márcia, quantas audiências você faz por semana? Não é possível. Vou fazer um momento para te libertar. Porque se você, com 40 anos de casa, faz 3 audiências por semana, não é possível. Ela morre de rir. E eu acho que tem um pouco isso. Então, o procurador, quem quer ser procurador do Estado, eu acho, primeiro, vem para cá com disposição para trabalhar, para entregar o melhor para o nosso Estado que ele precisa. Eu lembro, falando do Estado, eu lembro a primeira vez que eu assinei uma petição, né? Estado do Rio de Janeiro vem, e era eu pensando, eu falei, caraca, que é um peso. Então, assim, é isso, vem para trabalhar. E o Rio tem jeito, Cristina? Que acha? Olha só, eu sou uma mulher, eu sou otimista. Eu sou uma mulher de fé, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de fé, em toda a acepção dessa palavra, né? Então, assim, para mim é óbvio, né? Eu acredito muito no meu Estado, até porque eu tô presa aqui, e daqui eu não vou sair. Então, assim, eu acho que o dia que eu perder essa fé, como eu falei, tudo que está ao redor, né, especialmente o exercício da função que eu exerço, vai perder o sentido. Então, eu acho que, né, a Procuradoria tem esse espírito, né? Nós somos advogados do Estado, vamos defender o nosso Estado até o fim, e a gente acredita muito nele, óbvio, né? São os 300, né? Aí, eu gostei, não tinha parado para pensar nisso, mas sim, talvez sejamos esses 300. Cristina, foi maravilhoso te ouvir. Obrigado. Foi ótimo. Parabéns pela sua paixão, pela sua profissão,
pelo seu empenho. Você é uma pessoa que todo mundo faz todos os elogios, né, pela sua capacidade. E o que você mostrou aqui, né? Acho que eu tive sorte, assim, foi abençoada de alguma forma, né? Porque eu acho que é sorte, você ter o privilégio de poder fazer o que você gosta todo dia. E em outro momento a gente vai falar um pouco mais de segurança. Ai, minha paixão Nesse momento você não está 02. podendo falar muito. Não, mas, enfim. Vamos marcar. No momento, vamos trazer o Vitor aqui. Trazer o Vitor, É isso. Cheiro, obrigado, tá? Gente, não é possível que passou. Caceta! É isso. Vocês devem botar alguma coisa nesse cronômetro aí pra dar uma acelerada, não? Não, é rápido mesmo. Falando, fica rápido.